Bom dia, amados, a paz do Senhor, amém. Bom, nós estamos aqui para adorar a Deus nessa manhã, para aprender da sua palavra, amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. A palavra de Deus diz lá no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque é Ele quem perdoa os nossos pecados, quem sara as nossas enfermidades, que dá cova, redime os nossos pés. Amém? Esse é o nosso Deus e Ele é digno de ser adorado. Você pode levantar a sua voz em gratidão ao Senhor. Agradeça a Deus por estar vivo, por poder testemunhar do Senhor, por poder ter esse privilégio de receber da parte de Deus os benefícios da palavra. Oh, aleluia, 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 Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nesta manhã. Nós te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós. Ó leão da tribo de Judá, bendito seja o teu nome, de eternidade em eternidade, seja exaltado o teu nome, Senhor. Tu és o nosso pastor, nada nos falta. O Senhor nos conduz a pastos verdejantes, aleluia. Refrigeras a nossa alma. Oh Deus, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Oh Jesus querido, obrigada por teu amor. Obrigada pela graça indizível, imerecida, que o Senhor dispensa à tua igreja. Ó Deus, obrigada, Senhor, por essa casa que nos abriga, que está com as portas abertas para divulgar a tua palavra. Ó Espírito Santo, nobre amigo, amigo fiel, conselheiro da nossa alma. Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo nessa manhã, dirige os trabalhos na casa do Pai. Espírito Santo, vem abrindo o nosso entendimento para a palavra, para as verdades do coração do Pai revelado na palavra. Espírito Santo, unge cada professor nessa manhã para com graça ministrar a palavra. Unge cada terra que é o coração para receber a semente. Espírito Santo, cobre cada vida aqui. Cobre cada vida com sabedoria, com entendimento. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, recebe tudo que for feito aqui, é para a glória do teu nome. Senhor, nessa manhã, destaca anjos para trabalhar em favor de cada vida. Destaca os teus anjos. Em nome de Jesus, faz separação entre luz e trevas. Meu Deus, abençoa aqueles, Senhor, que estão passando por lutas nessa manhã. Pai, aqueles que estão enfermos, nós ministramos agora a cura, restauração, saúde. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando agora com teu poder. O sangue de Jesus tem poder para tocar na vida daqueles que estão enfermos. Vai visitando agora. Visita agora, Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, os irmãos podem sentar. Os irmãos da classe de louvor podem se dirigir. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Estamos ali com os irmãos na classe de família, curso Casados para Sempre. Os irmãos aqui na classe de batismo. E nós aqui na presença de Deus, amém? Para iniciarmos um novo assunto em Provérbios. E você pode abrir comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 10. Nós vamos falar, irmãos, sobre um assunto que é bastante mencionado no livro de Provérbios. No decorrer da aula, nós vamos manusear aí vários textos que falam sobre esse assunto.
E é interessante, nós já falamos alguma coisa sobre este tema em um outro, dentro de um outro tema, apenas situando um ponto. Hoje nós vamos usar toda a aula para falar sobre a cobiça. Amém? Então é um texto assim que é bastante falado na Bíblia, inclusive, e se tratando da cobiça, vários nomes em grego e no hebraico constam na Bíblia com muitos significados. Eu achei impressionante porque eu não tinha noção que era tão divulgado isso na palavra. E é interessante porque quando nós falamos sobre a cobiça, ensinamos sobre a cobiça, nós estamos conscientizando as pessoas, nos conscientizando de que existem armadilhas quando a pessoa ela é envolvida por esse sentimento de cobiça, e armadilhas que prendem as pessoas quando elas buscam o enriquecimento ilícito. Ok? Então nós vamos trazer aqui esse estudo para um equilíbrio, porque nós não podemos ser extremistas. Existem os dois lados. Amém? Então, a Bíblia, ela é maravilhosa, irmãos. A Bíblia, ela é maravilhosa. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 10, quem encontrou pode ler. De 3. Não, é primeira. É isso mesmo. É isso mesmo. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada santo, mas delira acerca das questões, contendas e palavras, das quais nascem ideias, fobias, blasfêmias, ruins e suspeitas, contendas jovens corruptos, e regimentos privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa do ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho da piedade como contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Temos, porém, sustento com que estejamos como potentes, mas que querem ser ricos, caros, querem ser ricos, caem em tentação, em máximo e muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. A nossa cobiça, alguns se desviam da fé e se trespassam a si mesmos. Amém? Então, amados, esse texto aqui é o texto devocional para o nosso estudo, e o nosso texto básico está em Provérbios 28. Nós falaremos algumas coisas desse capítulo aqui de Timóteo no decorrer do estudo. Então, o que isso traz para nós é o seguinte: o sentido básico é que o desejo desmedido, amém? Desmedido de obter bens materiais, ele conduz a pessoa à ruína moral. É algo que ultrapassa a normalidade, porque todo ser humano ele tem desejo, e isso é uma coisa que Deus nos deu, de crescer, de prosperar, de avançar. Quando isso não acontece, é um problema. Quando a pessoa ela é acomodada com a situação que ela vive, ela não quer crescer, isso é um problema, isso não é bom, é nocivo à vida da pessoa. Agora, olha
bem como que eu coloquei, o desejo desmedido de obter bens materiais conduz a pessoa à ruína moral. Isso é verdade? Quantos exemplos nós temos? Infelizmente, a gente pode dizer, infelizmente, com uma dor no nosso coração, que em nossa nação, né, é um mau exemplo de pessoas que se arruinaram moralmente por causa desse desejo desmedido, a cobiça, onde pessoas passam por cima de todo e qualquer sentimento, de toda e qualquer moral, ética, com aquele desejo desenfreado de adquirir. Então, são escândalos e mais escândalos e mais escândalos que nós temos notícia todos os dias por causa deste mal aqui. E a gente vê aqui que essas pessoas, né, como diz aqui no versículo 9, se afogam na ruína e na perdição. Então, é um assunto muito sério e que a igreja, ela deve tratar, ela deve ensinar. Por que que o desejo desmedido, ele conduz a pessoa à ruína moral? Porque quase sempre, então nós não estamos colocando uma regra quando a pessoa ela tem aquele equilíbrio, mas quase sempre ultrapassa as barreiras da ética para que a pessoa alcance o seu objetivo. E se a gente for colocar no campo da política, para nós, amados, que Jesus diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Nós temos o Espírito Santo, nós abominamos aquilo que Deus abomina. E para nós, quando nós temos conhecimento da corrupção, né, desse mal que tem em nossa nação, nós temos verdadeiro nojo. Não tem outra palavra que a gente possa colocar, porque é cruel, é desumano o que é feito através dessas pessoas que têm um desejo desenfreado, têm uma obstinação, uma obsessão por ter mais. Então, essa é a cobiça que a palavra fala. O significado de cobiça. Hoje está um pouco mais difícil, porque a gente não colocou no PowerPoint esse estudo. Mas eu vou colocar, né, no PowerPoint e trazer para a igreja, a hora que a gente estiver na próxima aula revendo, eu vou estar passando para os irmãos. Então, o significado de cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo ardente, né? Então, dentro da palavra de Deus, como eu disse para os irmãos, há vários termos no grego e no hebraico que se refere à cobiça. Um deles, não dá para mencionar tudo, né? Talvez no PowerPoint a gente possa colocar a maioria, mas eu trouxe apenas 3 aqui. Um deles é o avá, que é o desejo por si mesmo, ardente. Então, a cobiça, ela alcança isso também, porque existem pessoas que elas têm um desejo muito grande pela honra, pelo reconhecimento, pela proeminência. Outro é o chamad, que significa desejar. E um outro que eu coloquei é o batsa, que significa ganhar ilegalmente. Então, em vários textos da Bíblia nós encontramos palavras assim e com esses significados. Então, a cobiça é esse desejo desordenado, de honra. Porque quando a gente fala em cobiça, a gente já pensa logo em coisas, em bens materiais. Mas é mais amplo o conceito. Desejo desordenado de honra, de fama, de coisas, de posição social. Proeminência, tanto no meio secular, isso pode acontecer também no meio religioso. Quantas pessoas cobiçam, né, posições, cargos, no meio secular, irmãos,
para quem trabalha assim, em órgão público, principalmente, a gente vê que realmente esse sentimento ele é muito forte na vida de algumas pessoas. Existem pessoas que elas fazem qualquer coisa para conseguir algo que é de alguém. Eu lembro que uma vez eu saí de licença gestante e treinei uma garota para ficar no meu lugar. Eu tinha cargo de confiança, treinei uma pessoa para ficar no meu lugar. Simplesmente, ela era nova lá no tribunal. Ela era nova, ela tinha pouco tempo, eu já tinha mais tempo, né? Então, eu treinei, porque eu fiquei 4 meses fora, e ela estava cobiçando o meu cargo. Ela cobiçou, e o que ela fez? Ela pegou e começou a me queimar, né? Começou a me queimar. Só que, irmãos, quem nos justifica é Deus, amém? Não se preocupe. Quem nos justifica é Deus. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, né? O juiz com quem eu trabalhava, ele gostava muito do meu trabalho, né? Uma pessoa que me valorizava como profissional. E aí eu voltei para o meu lugar normal, e aí, né, sempre tem os mensageiros de Satanás que ficam dando notícia, né? Vem dar notícia. Aí cada dia uma notícia, uma notícia, uma notícia. Resultado, saiu uma norma, né, no tribunal dizendo que em cada setor só podia ter tantos técnicos, tantos analistas, e aí colocaram, né, assim. E essa pessoa era a mais nova do setor, transferir essa pessoa para uma outra satélite. Então, esse sentimento de cobiça, né, que é um desejo desordenado, que manifesta dentro das pessoas e que nós estamos falando aqui, quando ele atinge a moral, quando ele excede, faz com que a pessoa cometa coisas ilegais, com aquele objetivo que ela tem de adquirir alguma coisa, né? Uma tentativa de se apropriar do que é do próximo. Que ele deseja e a pessoa tenta de qualquer forma se apropriar daquilo que é da outra pessoa, né? A cobiça aumenta com a idade. A tendência da pessoa que não trata esse sentimento, que não põe lá na cruz do Calvário, não se arrepende, não dá ordem para a carne, isso aqui não é seu, né? Se a pessoa ela não tem esse entendimento, à medida que os anos vão passando, vai aumentando. Impressionante isso, não é interessante? As nações incorporam o princípio da cobiça em suas leis. Veja bem, aqui ponto vai. Nas leis, eles estão cobiçando aquilo que é de outra nação. Por exemplo, a gente sabe, né, que aí agora, há pouco tempo, a gente perdeu aí, né, uma Petrobras que estava, né, em outro país e tal, não é verdade? Para a Venezuela. E então as pessoas cobiçam aquilo que é nosso. Então, o que acontece? Normalmente, as leis criadas dentro das nações, elas têm dentro de si uma cobiça por aquilo que é do outro. E se a gente for fazer um mapeamento lá dentro para ver a quantidade de pessoas de outros países que estão instaladas lá dentro, é muito grande. E com contratos aí feitos com o nosso governo de anos e anos, a pessoa tem direito de estar lá dentro, extraindo as nossas riquezas por anos e anos. Teve uma reportagem no Globo Repórter de um pessoal da França que faz uma extração de ouro com um equipamento assim de última tecnologia que no Brasil ninguém tem. E eles fazem com equipamentos de ultrassom, vai assim mapeando
o solo e vão extraindo e vão levando. Então, assim, a cobiça, irmãos, né, é muito forte. É um pecado, né? É um pecado. Vamos lá para Êxodo 20, versículo 17. E, amados, é interessante porque o ser humano, todo mundo já nasce com a natureza maligna, né? Nós falamos que desde criança as crianças já têm sentimentos que não condizem com o caráter de Deus, né? Então é necessário que a pessoa ela nasça de novo, ela ande em espírito para que esse sentimento seja banido de sua vida. Êxodo 20, 17. Amém? Então é um mandamento de Deus e é pecado. A cobiça é pecado. Então, como que o cristão, o nascido de novo, ele trata isso, né? Ele vê algo e seu coração cobiça. Imediatamente ele pede perdão a Deus e se desvia daquilo ali. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, dentro de mim está isso, o Senhor está vendo, mas eu rejeito agora em nome de Jesus. Irmãos, esse sentimento não precisa a pessoa não ter algo que a outra pessoa tem para que ela sinta isso. Existem pessoas que elas têm dinheiro, têm condições e elas cobiçam coisas mais simples de outras pessoas. É interessante isso, né? Porque eu acredito que esse sentimento de cobiça, ele está bem atrelado com a inveja, né? Né? Eles andam assim de mãos dadas, né? E no decorrer desse estudo, nós vamos falar aqui para os irmãos vários exemplos, casos na Bíblia que mostram pessoas que tiveram esse sentimento de cobiça. Vários, né? Então, a cobiça, ela chega bem perto do adultério, porque aqui ele diz assim, olha, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, ou o marido, né, do teu próximo, nem o seu servo. Então, assim, a gente vê que esse sentimento, ele está bem perto do adultério. Porque existem pessoas que não têm o menor temor a Deus e cobiçam mesmo marido ou mulher de alguém, né? Então, e por cobiçar e muitas vezes alcançar, praticam o adultério. Então, coisas assim que estão próximas. E ontem até falava com uma moça, ela falando o seguinte, que tem uma dona, eu já comentei sobre essa mulher aqui para os irmãos. Tem uma senhora ali no centro de Taguatinga, que desde que eu conheço aqui Taguatinga, essa mulher, ela é cigana, a família dela toda é cigana, ela tem um centro na casa dela e ela dá consultas. Então, é uma casa que tem um movimento muito grande ali, perto das lojas americanas. E de tempos em tempos, ela lança um nome diferente. Ela é marqueteira, né? Ela faz um marketing para a profissão dela, né? Então, de vez em quando, ela solta, né, alguma coisa assim. Ela fala assim, espírita vidente, recém-chegada da Bahia, não sei o quê, não sei o quê. Aí, bom, faz a amarração, faz isso, faz aquilo outro. Dizem que ela é frequentadora, assim, fiel da Universal. Diz que ela vai direto lá na Universal. É impressionante. Então, a família toda, são muitas, elas se destacam no meio das pessoas, porque elas andam com uma saia bem grandona, aquele cabelão bem grande. Se você
pode até enganar quando a pessoa julga que alguém é cristão pela roupa e pelo cabelo, porque elas parecem aquelas pessoas assim. Só que você olha e vê alguma coisa diferente, né? É estranho. Então são muitas mesmo. E agora, né, a última que ela lançou, semana passada, ela já lançou uma outra coisa. Ela colocou assim, a Dama do Amor. E saiu colando cartaz. Eu até lembrei dos irmãos colando os cartazes aqui essa semana, porque eu passei, ela estava lá com um rapaz colando lá perto da minha casa, né? Dama do Amor, a melhor de Brasília. Desse jeito. Então, o que que ela faz? As pessoas que são cobiçosas, né? Por que que eu estou falando isso? Tem a ver com o que a gente está falando aqui nessa manhã. Pessoa que tem esse sentimento de cobiça, no caso aqui, que a gente mencionou que é uma lei de Deus, então é pecado e que leva ao adultério, uma pessoa que não tem o temor de Deus, ela cobiça, chega a tal ponto dela procurar uma pessoa dessa, é isso que eu comentava ontem com umas moças, chega a tal ponto delas procurarem uma pessoa dessa, pagarem, porque a cobiça é tão grande, elas querem de qualquer forma aquela pessoa, né? E aí elas procuram a Dama do Amor, né? Que diz lá que é a melhor de Brasília, e resolve o seu caso em 24 horas. Né? Eu creio que, assim, eu espero em Deus que aquela mulher se converta e a família toda, né? Porque, olha, irmãos, no dia de Cosme e Damião, elas foram dar, né, doces lá. Vocês não têm noção do tanto de criança que estava recebendo os doces consagrados. A casa, assim, sempre que você passa, porque é pertinho da minha casa, sempre que você passa está lotado de carro lá, sempre tem pessoas lá, né, procurando. Então, pessoas que estão pagando, se comprometendo, fazendo aliança com o diabo para a destruição, que a gente leu lá em Timóteo, que a pessoa que tem esse sentimento, ela traz ruína para si. Ela se aprofunda na ruína. Não é verdade? Então, e outra coisa que é interessante, que eu creio no meu espírito, que aquele lugar ali é que mantém os homossexuais. Porque ali naquele local não tem, olha, a polícia já tentou, né, a Universal está assim bem na frente, mas não tem quem tire aquele povo de lá. É uma coisa assim impressionante. O pecado ali é muito grande. É muita droga. Coisas assim, irmãos, que acontecem no meio da rua. Quantas e quantas vezes eu choro, saio da igreja, muitas vezes a gente sai tarde e a gente tem que passar por lá e a gente vê cenas assim horríveis. Então, mas eu creio em Deus, que Deus vai fazer, já que essa pessoa está indo, né? Me disseram que ela vai, de vez em quando, ou sempre ela está lá na igreja, pode ser que, né, se em algum momento o coração dela clamar mesmo por Deus, Deus vai se revelar. Né? Deus se revela. Jesus disse que aquele que vem até mim, de maneira alguma lançarei fora. É necessário só aquele desejo no coração da pessoa de realmente conhecer o Deus verdadeiro. Quando ela tem esse desejo, Deus dá a oportunidade. Ele é muito bom. Basta a pessoa dizer, Deus, eu preciso de ti, eu quero te conhecer. Eu acredito que todas as pessoas que falaram assim com Deus, elas foram alcançadas por Deus. Deus deu a oportunidade, Deus se revelou, Deus mandou alguém, Deus deu um sonho. Não é verdade? Eu sei de um testemunho de uma mulher que ela era professora do Allan Kardec, 10 anos. 10 anos. E um dia ela falou com Deus, será que eu estou no caminho certo mesmo? E clamou por Deus. E aí ela começou aí encontrou. Alguém indicou para ela, uma irmã que conhecia, falou assim, vamos lá na irmã, vamos pedir uma oração e tal, e não sei o quê. E ela foi lá, recebeu oração e tudo, gostou. E cada vez que ela ia, a pessoa dava uma palavra e orava por ela. Ela saiu daquilo ali. 10 anos doutrinando. Né? Eu sei de um outro testemunho de uma irmã que ela também era espírita e um dia ela falou assim, Deus, eu preciso te conhecer.
eu preciso saber qual é a verdade. E ela dormiu e sonhou que ela entrava numa sala muito branca, muito clara, muito iluminada, com tudo de mármore branco, aquela coisa linda, e ela olhava, tinha uma mesa. E em cima da mesa tinha uma Bíblia. E ela ia chegando perto, né, naquele sonho, e as folhas iam passando. As folhas iam passando, passando, e ela aí parou no texto de João que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Uma pessoa que nunca, né, que não tinha assim ninguém para pregar, e no sonho a pessoa se lembra disso, né? Sonhou, se lembrou e viu lá, e leu, e a pessoa acordou daquele jeito. E conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, para Deus não há impossíveis. Com certeza tinha alguém intercedendo por aquela vida. Deus, ele tem as suas formas maravilhosas de trabalhar e de alcançar o ser humano. Ele não vai perder essa batalha, ele não perdeu essa batalha. A batalha espiritual que existe é a batalha entre o bem e o mal. E Deus, ele já ganhou essa batalha, porque Satanás, ele quer o homem, ele quer o corpo do homem, ele quer a alma do homem, ele quer dominar sobre isso. A grande guerra, no domingo à noite, eu, na ministração, falei sobre isso. A grande guerra é pelo corpo, porque Deus, ele sempre reinou de eternidade em eternidade no reino espiritual. E ele criou um reino físico. E ele reina em tudo. Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Ele domina sobre tudo. Mas ele quis dividir conosco esse poder, esse domínio. E ele criou um corpo para se relacionar no reino físico. E nos criou a sua imagem e semelhança. E colocou o homem na terra para ele reinar, para ele dominar. O que Satanás fez? Satanás veio, levou o homem à desobediência, então ele entrou no corpo do homem. Para fazer o quê? Para destruir esse reino físico, para dominar nesse reino físico. Tanto é que para Jesus ele fala assim: olha, você está aqui, ó, eu te dou tudo isso aqui. Porque ele conseguiu uma legalidade para poder reinar, e a guerra é pelo corpo do homem. E aí Jesus vem, o que Deus faz? Traz o filho dele para essa terra em um corpo, para destruir Satanás, através do seu próprio corpo, que foi destruído, que foi rasgado, né? Para destruir o maligno, para quê? Para que o homem pudesse ter de volta em seu corpo a presença de Deus. E aí o Espírito Santo vem, e aí já não é mais para estar sobre, mas para estar no homem, dentro do homem. E aí o Senhor fala, né? Olha, eis que eu vos dei autoridade. Aleluia. Então, existe essa guerra, mas, irmãos, Deus está no controle de tudo. E como eu estava dizendo aqui, o Senhor, ele tem as formas de trabalhar. Eu dei 2 testemunhos apenas aqui. Você tem o seu próprio testemunho de vida, como que Deus te alcançou. E assim, como diz Isaías, né, que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que o temem, que o amam, que hão de herdar a salvação. Nunca se ouviu falar, porque ele é grande, ele trabalha em favor das nossas vidas. Deus não dorme, não descansa. Ele está sempre trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então ele está trabalhando e para alcançar os nossos. E para quê? Para que esse sentimento que nós estamos falando aqui hoje, né? O desejo desmedido de obter bens materiais que conduz a pessoa à ruína moral, seja destruído na vida das pessoas, para que elas possam crescer e andar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, vamos para Provérbios 10, versículo 2, a parte A.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui ele diz, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Então nós estamos falando sobre cobiça, né? Quando esse sentimento ele ultrapassa as barreiras da ética para que a pessoa alcance seu objetivo. E nós encontramos aqui Provérbios 10, versículo 2, a parte A, que diz, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Então a pessoa cobiça, usa de meios ilegais para obter aquilo que ela deseja, né? Eu tenho um cargo, mas na empresa tem alguém que pode me dar algo a mais, né? E eu quero ter essa posição, mas eu preciso fazer um favor, eu preciso dar um parecer, eu preciso esconder algo. Então, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí a pessoa ultrapassa, né, as barreiras da ética e da moral. E o que a gente vê aqui é que usando de desonestidade, de métodos ilegais, de nada aproveita. Né? É insensatez. É insensatez. Marcos 8, 35 e 37. Jesus disse, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, quando as pessoas elas têm esse sentimento, é Marcos 8, 35, 37, até o 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Nós não podemos dar nada, mas as pessoas elas entregam a sua alma com o desejo de obter fama, como nós dissemos aqui, que a cobiça não se relaciona só a coisas, mas a posição, fama, honra, coisas, pessoas, né? Proeminência em cargos, né? Tanto seculares como religiosos. Então, Jesus diz assim, olha, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu recebi um e-mail, eu não sei se é verdade aquilo, né? Porque você não pode acreditar em toda coisa que aparece na internet, né? Tem muito lixo aí, muita coisa que é mentira. Tem uma turma aí que trabalha só para desmentir muitas notícias que saem aí na internet, não é isso? É verdade. Então, assim, tem coisa aí que realmente é imaginação, é do diabo mesmo, porque é mentira, ele é o pai da mentira, é do diabo. Mas eu me passaram uma foto de uma pessoa, né, que morreu e o povo estava fazendo o enterro dessa pessoa e o túmulo era do tamanho de assim, daquela ponta lá daquela coluna para cá, e aí eles dividiram. Né, estava lá na foto, realmente fizeram aquilo ali. Eu não sei se é só para lançar na internet ou se realmente é verdade. Né? Então colocaram assim, enterro de faraó. E aí eles têm lá tem o caixão, né, da pessoa e a casa naquele buraco toda montada. Alguém viu isso aí, enterro de faraó? TV de plasma, a casa montada com tudo, os bens da pessoa todinha, enterrou a pessoa, se é verdade aquilo ali, não sei. Mas assim, cobiça, né? A pessoa que vive nesse mundo achando que, pensando que ela não vai morrer. Irmãos, nós somos todos iguais. Amém? Nós somos todos iguais. Diante de Deus, nós somos todos iguais. E como Jó disse, eu vim nu e voltarei nu. Então, esse sentimento é um sentimento, eu acredito, eu posso, né, ao meu ver, dizer que é um sentimento insano.
A pessoa, ela não tem noção de nada, porque quando ela ultrapassa, né, os limites e sem considerar a ética, a moral, o respeito ao próximo, porque a pessoa cobiçosa, ele oprime o outro. Ele oprime. Se é uma pessoa que tem condições e ele tem muitos empregados, ele oprime aquela pessoa. Oprime com pagando um salário baixo, enfim, com muitas coisas ele oprime. Então, a pessoa pensa, ela não pensa que um dia ela vai morrer e que tudo vai ficar, não adianta. Né? E como eu disse para os irmãos, nós vamos ver alguns casos aqui na palavra de pessoas que agiram assim. Provérbios 9. Para os irmãos que chegaram depois, esse tema sobre a cobiça, ilusão, né, e decepção, nós escolhemos, amados, porque a Bíblia fala muito e Provérbios menciona muito sobre esse tema. E a partir do momento que a gente passa a estudar, a gente encontra, sim, um material muito vasto na palavra de Deus e que vale a pena a igreja ter consciência disso, amém? Mesmo porque é um pecado. Provérbios 9, de 6 a 11. Essa palavra aqui, amados, é para o justo, amém? Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Por isso que nós estamos ensinando, amém? Porque o Senhor quer nos fazer crescer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. A pessoa que é justa, que não é cobiçosa, ela tem uma promessa de Deus de longevidade, de sabedoria. O Espírito Santo conduzindo a pessoa em sabedoria e dando dias a mais de vida, olha, e anos de vida se te acrescentarão. Amém? Então, a promessa para o homem justo. Agora, eu quero perguntar para os irmãos. Vou fazer uma afirmativa aqui, vocês vão me dizer se é falso ou verdadeiro, e a gente vai ver aqui na palavra. Essa expressão, o dinheiro é a raiz de todos os males, é falso ou verdadeiro? Isso. O amor ao dinheiro. É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico. É verdade isso? É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico? Verdadeiro, falso? É pecado ser rico? Falso. Irmãos, olha, o que a gente vai trazer aqui nesse estudo, está tentando trazer, é que extremos de atitude quanto ao dinheiro, ela pode levar a pessoa ou valorizar demais a prosperidade, né, que é um extremo, ou então ela menosprezar a riqueza e entrar no comodismo. Como eu disse, já faz parte das nossas vidas esse desejo equilibrado e saudável de nós crescermos. Você quer estudar, você quer trabalhar, você quer ter uma casa confortável, você quer
ter uma vida que você não viva no aperto, isso é saudável. Esse desejo é saudável, desde que ele não ultrapasse os limites da moral de que você tenha que fazer alguma coisa ilegal, né, desonesta para obter. Então, está trabalhando, aparece um curso lá para melhorar, para crescer, vai fazer, não é verdade? Tem condições de comprar uma roupa melhor, vai comprar. Todo mundo é assim. Todo mundo deve ter, né? Deve ter esse sentimento de querer crescer, porque isso não é pecado. Como não é pecado a pessoa ser rica. O que é pecado é o amor ao dinheiro. Interessante que, assim, eu tive essa semana uma confirmação de Deus em relação a esse estudo, porque eu tive notícia, assim, de um caso muito triste que realmente, eu falei, gente, é impressionante, mas acontece. Uma pessoa que é cristã e começou a estudar. Essa pessoa eu conheço, e começou a estudar, e foi crescendo, né? Crescendo dentro da sua profissão, fez concurso, né? Conseguiu uma boa posição, começou a trabalhar também fora, né? Dentro da sua área, e pode, como funcionário, essa pessoa pode exercer essa outra profissão e tal. E essa pessoa, então, começou a se afastar da igreja. Foi criada dentro da igreja. Começou a se afastar da igreja, foi se afastando. E aí essa pessoa colocou um desejo no coração que é uma pessoa nova, né? E colocou o desejo no coração de ter 1 milhão. Quer ter o seu primeiro 1 milhão, né? Irmãos, até aí tudo bem. Né? A pessoa, eu tenho um objetivo, eu quero ter 1 milhão. Só que essa pessoa deixou Deus, deixou a família, que para mim isso aí é que é o pior. E eu vejo que é a cobiça, como nós vimos aqui, né, que é a raiz de todos os males. A família está oprimindo a família, está comprando bens, está adquirindo bens sem a esposa saber. E a esposa contribui com a parte dela, né? Ela contribui trabalhando, ela trabalha, a família dela ajuda. E a pessoa, ela está desse jeito, e como são pessoas cristãs, né? Me pediram oração para esse caso aí, porque a pessoa está comprando coisas em nome de outras pessoas para a esposa não saber. Então, o que é isso, irmãos? É esse sentimento maligno aqui, que a Bíblia fala que é pecado, de obter as coisas. E a pessoa cresceu muito, tá? Assim, crescendo, entrou muito na área de investimento aí. E a Bíblia diz assim que quem perde a sua vida por amor a Ele, né, por amor ao Evangelho, Ele salvará a sua vida. Então é louco, Jesus chama de louco aquele homem insensato que Jesus contou, que teve uma colheita muito grande, falou assim, não, vou construir celeiros maiores e vou colocar a minha colheita ali e vou dizer para a minha alma, regala-te, né? Descansa e regala-te, porque está ali só adquirindo, e Jesus diz assim, louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. Pode falar.
Correr atrás do vento. Vocês estão ouvindo aí atrás? Tá bom? Tá dando para ouvir? Amém. É verdade. Está se perdendo. E essa questão que você colocou está dentro aqui desse estudo, né, que a gente falou aqui do extremo de valorizar demais a prosperidade. A prosperidade não é medida por aquilo que se tem, mas pela forma como nós usamos aquilo que nós temos. A Bíblia diz que José, ele era próspero e ele era um escravo. Ele foi vendido, ficou como escravo por muito tempo e a Bíblia diz que ele era próspero. Pode falar, irmão. 9:11, vamos ler. Vamos ler aqui. Eclesiastes. Quer encontrar primeiro aí? Amém. Então, não depende, né, daquilo que você faz. Mas a bênção, nós vamos ver aqui, tem um texto que fala que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, às vezes, esse versículo, esse texto é muito bom, amados, para nós discernirmos algumas coisas que vêm para nós. Por exemplo, uma pessoa fala assim: Deus me deu uma bênção, Deus me deu uma empresa, e é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Só que com aquela empresa causa problema no lar,
no relacionamento conjugal, esfriamento espiritual. Aquela empresa passa a ser o Deus, porque aquele que você serve mais é que é Deus para você. Não é verdade? Aquilo que nós servimos mais é aquilo que tem mais valor para nós, torna-se Deus. Então, eu não consigo abrir mão de nada, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para Deus, porque aquilo me consome. Então, eu posso dizer que isso é uma bênção em minha vida? Se ela não acrescenta dores. Então, é um texto assim que nos traz um fundamento, uma base para que a gente possa discernir o que é bênção e o que não é. Deus me deu uma bênção, comprei um carro assim, assim. Aquele carro é uma tribulação, vive deixando a pessoa na mão. Gasta tudo que tem, ele fica pelo dobro do preço de tanto problema que dá, que você vai gastando. Então aquilo ali não foi uma bênção. Dá um jeito de vender logo e comprar outro, porque tem uma maldição ali. Ainda diz, né? Então, irmãos, o equilíbrio, porque a prosperidade, ela é bíblica. Deus, Ele criou todas as coisas e no seu poder há uma diversidade muito grande na criação e tudo isso Ele colocou para o homem. Diversidade dos peixes, das plantas, dos animais, dos alimentos. A gente vê que na gastronomia as pessoas estão estudando e a cada dia criando pratos e mais pratos com combinação de alimentos que Deus deixou para nós. Então, essa questão de dizer que Deus não deseja, Ele deseja, Ele ama a prosperidade nossa. Mas não é uma prosperidade de que eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um ministério que tenha programa na televisão, que tenha isso, que tenha aquilo outro, para dizer que eu sou próspera. Não. Não é isso que Deus deseja, e nem tampouco Deus deseja que eu motive a igreja e leve a igreja nesse pensamento de prosperidade na questão financeira, de colocar Deus na parede, de barganhar com Deus para poder ter as coisas. Porque elas vêm naturalmente, é um favor de Deus, depende, né? Depende, tem pessoas que têm e que têm muito e aplica isso na obra de Deus, porque eu acredito que o grande motivo de Deus abençoar financeiramente um crente é para que ele saiba repartir, é para que ele invista, não é verdade? Irmãos, uma família para pregar na África. Hoje a gente mantém uma família lá, num lugar onde não tem, pessoas que se converteram lá. R$350. R$350. A gente mantém uma família lá, a gente prega o evangelho lá. Quantas pessoas, quantos crentes que tem no Brasil que poderia estar evangelizando lá fora? Porque nós sabemos que a MCM, ela prepara esses obreiros lá fora. Ela vai lá, ganha a pessoa para Jesus, trabalha aquela pessoa, forma aquela pessoa como um obreiro. E aquela pessoa, dentro daquela cultura, ela tem muito mais facilidade do que eu aqui, que não conheço nada e que vou para um lugar, né? Isso, Deus deseja isso? Deseja, Ele levanta pessoas assim. Mas no Brasil, em vez de você colocar todo o dinheiro da igreja nas paredes, nas cadeiras, não é verdade? A gente pode colocar lá fora. R$350 você mantém um missionário. E a família, né? Esse ano a gente vai, eu estou com a foto dele aí, nós vamos acrescentar mais uma família. Eu já conversei com os tesoureiros, a gente já viu direitinho, nós vamos. E Satanás, ele é sujo. Porque todas as vezes que nós colocamos no coração de pegar um missionário, Satanás vem e rouba uma família da igreja. Para você pensar assim, eita, como é que vai ser agora? Você vai conseguir isso? Satanás vem, imediatamente, interessante um negócio desse.
Ele vai cuidar. E quantos esse missionário não vai ganhar lá? Porque o CAGE, por exemplo, quantas pessoas ele batiza lá? Quantos casamentos? A gente sempre traz aqui, coloca no site, tem as cartas ali, né? Do trabalho que está sendo feito lá. Às vezes o CAGE batiza mais gente lá do que o que a gente tem batizado aqui. Olha só, teve um batismo que a gente batizou umas 9 pessoas e ele batizou 11 lá. Glória a Deus. Né? Olha que bênção. Então, amados, é o extremo, né? Então, graças a Deus que Deus nos deu esse equilíbrio, né? Eu falo isso pela minha experiência de família. Os irmãos sabem que o versículo que marcou a minha vida foi Mateus 6,33. Foi o primeiro versículo, quando eu ainda era da carismática, que pulou da Bíblia, entrou no meu coração e isso me moveu para buscar a Deus, buscar o reino. O que importava para mim era o reino, era o reino, era o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Pessoas cobiçaram aquilo que Deus tinha me dado, como eu falei para os irmãos aqui. Nada me faltou e o Senhor sempre acrescentou. Deus sempre foi acrescentando em minha vida. E graças a Deus, Deus me deu um coração generoso. E é isso, irmãos, que a igreja precisa ter. Tem pessoas que hora a hora Deus dá carro e a pessoa não tem coragem de dar uma carona. Eu já conheci pessoas que têm 3, 4 carros e que não tem coragem, reclama. Eu fico assim de cara uma pessoa chegar para mim e reclamar porque tem que levar alguém em tal lugar. Irmãos, quando eu não era crente, eu já saí, eu trabalhava em Taguatinga, eu morava na M Norte, trabalhava em Taguatinga. Eu já saí mais cedo de casa para poder trazer pessoas humildes, simples, lá de Taguatinga, aqui de Taguatinga, para o plano, para dar carona e voltar para Taguatinga para trabalhar. Não fiquei mais pobre por causa disso, não perdi nada por causa disso. E o cristão, ele ser apegado de tal forma de não querer fazer nada em favor do irmão, em favor da obra. Isso é triste, irmãos. Pessoas que têm 3, 4 casas, que têm uma garagem cheia de carro e não têm coragem de sair daqui de Vicente Pires ou de Taguatinga e pegar um irmão e levar em tal lugar. Isso é triste. Porque Deus, ele nos prospera, mas ele deseja também, aquele que nos dá a semente, ele deseja que a gente semeie. Ele deseja que a gente semeie. Quando se fala, então, em questão, né, de financeira, e a pessoa já, né, tem pessoas que falam assim, eu já ouvi pessoas falar assim, olha, eu não faço nenhum propósito, nenhum voto, não faço. E quando eu vejo alguém na igreja fazendo, eu me retiro da igreja. Aí Deus vai, com quantos testemunhos a gente teve aqui esse ano? O Daniel foi esse ano ou ano passado? Esse ano, né? Quantos testemunhos do Daniel a gente teve aqui, daquele mover? Não é qualquer mover também. Não é qualquer pregador que chega e vai dizendo, Deus mandou fazer isso. Não, você tem que sentir, testificar no teu espírito. Você sabe que naquele momento Deus está falando, olha, me dá aí o teu Isaac que eu vou restituir, eu vou te abençoar. Não é porque vai abençoar, mas eu quero saber se você está apegado ao seu Isaac. Então, amados, é o equilíbrio. Deus não deseja que a gente seja apegado a nada. Esse testemunho aí da Socorro é verdadeiro. Eu lembro a batalha, né, que foi para ela desse dia. Ela chegou e falou, não sei o que é que Deus quer comigo, mas eu estou sentindo que é para eu ir. Eu estou abrindo mão das minhas férias para poder ir para um lugar que... Mas foi de Deus para a vida dela. Foi de Deus, faz a diferença. A gente vê o outro lado, como as pessoas são carentes de Deus e saber que aqui a gente pode fazer muito e muitas vezes não faz, né? Por causa do apego.
Cruz. Ou sexta, né? Ou domingo. E as outras até receberam, mas ainda não manifestou, porque eu creio que a fé faz com que realmente a coisa venha a existir. Mas tem o tempo. Deus sempre fala assim, e no tempo de Deus aconteceu isso. Tem o tempo, e esse tempo é o momento onde Deus prova a nossa fé, que a prova que Deus faz ao homem é em relação à fé. E aí a pessoa, como ela é imediatista, e ela já ouviu aqueles testemunhos lá, e alguém deu uma palavra que seria por aquele dia, então ela não crê e abandona, ou então sai falando e se perde. O foco está errado. É. Então é o espírito de Mamon mesmo que, né, vai sendo inserido, né, sorrateiramente. E quando a pessoa não consegue o objetivo, ela fica frustrada. E acontece isso mesmo. Essa semana eu ouvi isso, Socorro. Encontrei com uma pessoa e ela disse, eu falei assim, aí, tá tudo bem, tá na bênção, firme com Jesus? Não estou nem na igreja mais, sabe? Ó, estou cansada. Deus não está nem aí para mim, porque eu estou pedindo as coisas, eu não estou vendo nada. Ó, não estou vendo nada. E eu fiquei olhando assim, eu falei, Jesus, o que que é isso? Eu falei assim, a salvação que Deus deu para ela já é tudo. Já é tudo. E
Esse evangelho que é genuíno é o do arrependimento, é o do nascer de novo, é o do entregar a sua vida, perder a sua vida para ganhar. É o grão de trigo que caído na terra, se ele não morrer, ele não dá frutos. É essa a pregação de Jesus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Né? Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E quando nós nos voltamos para a prosperidade, e pode ser um cristão comum, como um pastor, como um bispo, como seja lá o que for, no desejo de ter, de adquirir, como nós falamos aqui, cai nas armadilhas. Cai nas armadilhas, né? E ultrapassa mesmo as barreiras da ética e do temor de Deus até. Né? Provérbios 13, 18. Vamos lá, tem vários textos em Provérbios. Amém. Então, amados, nós estamos falando aqui da cobiça e a pessoa que deseja ser rico, mas a Bíblia fala que Deus, lá em Provérbios 22, ele fez tanto o rico quanto o pobre. Porque Deus olha para o ser humano e não para aquela classe que ela está inserida na sociedade, se é rico ou se é pobre. Então, em comparação a Deus, todos nós somos pobres. Agora, quando não temos Jesus, em Jesus, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, porque nós somos herdeiros com Cristo. Amém? Então, Deus ele se interessa por todas as pessoas, a despeito do que ela tem ou não. Né? Então, o conhecimento da palavra de Deus, como diz aqui, olha, ele nos enriquece. Porque a pessoa pode não ter muitas posses, mas ele tem em Deus, ele é rico. E pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Amém? Então é necessário o conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz que o povo, ele perece, ele sofre por falta de conhecimento. Né? Provérbios 10, versículo 22. Amém? Então, esse texto aqui, aquele que eu mencionei antes, está aqui, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela, ele não traz desgosto, não traz sofrimento. Então, o que é necessário em nossas vidas é a bênção de Deus. E o significado dessa palavra bênção é o seguinte: conceder poder para alcançar sucesso. É Deus que concede a cada um de nós, amém? Abençoar significa isso, conceder poder para alcançar sucesso. Quando você está dizendo para alguém, olha, eu te abençoo em nome de Jesus, você está dizendo, olha, Deus te conceda poder para você alcançar sucesso em seus sonhos. Dentro daquilo que é normal, não no extremo de você querer ter as coisas, estudar, isso é normal. Mas quando chega a cobiça, abençoar significa prosperidade, fecundidade e longevidade. Então, sentido amplo, eu te abençoo em nome de Jesus. Nós estamos profetizando, declarando aquilo que Deus deseja para nós. Por isso que é importante o uso correto da língua. Deus diz para Abraão, Abraão, aquele a quem você abençoar, eu abençoarei. E nós somos esses instrumentos de bênção. Tem gente que não gosta de receber a bênção. Eu estou declarando aquilo que a palavra diz. Deuteronômio 8, 18.
conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade e longevidade. Deus nos abençoou com tudo isso, amém? O Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém? 8:18. Amém? Então aqui esse texto fala que é o Senhor que nos capacita para adquirirmos riquezas. Diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Porque a bênção dele enriquece em todos os sentidos. Eu vejo que o mais nobre deles é o conhecimento de Deus. É o temor de Deus dentro de nós. Isso é uma bênção, isso é uma riqueza para as nossas vidas. O que você tem de Deus dentro de você, a prata e o ouro não podem comprar. O caráter de Deus que está sendo formado dentro de mim, dentro de você, é uma grande riqueza, amados. Não é verdade? A sabedoria que o Senhor nos dá através da sua palavra para nós nos conduzirmos em uma vida santa é uma grande riqueza. Para que nós possamos agir diante das dificuldades, das adversidades, dos desafios. Para que nós possamos rejeitar as propostas, as armadilhas, os laços do inimigo. Às vezes eu estou desejando tanto uma coisa, preciso mudar de casa e eu desejo uma casa assim, assim, assim. Aí vem uma proposta de alguém, mas isso aqui vai ser uma bênção para mim, olha, é Deus que está me dando, mas na verdade não é. Tem um laço ali, porque tem algo dentro daquele negócio que não condiz com a verdade. Eu tenho que fazer alguma coisa, vou me comprometer, vou comprometer a minha integridade. Então, isso dentro de nós é muito grande, é uma riqueza. E ninguém, por isso que a palavra de Deus diz que aqui na terra as coisas se perdem. A traça come, o ferrugem corrói, mas aquele tesouro que está lá no céu, ninguém pode tocar. Não é? Então, isso é a grande riqueza. Eu já ouvi falar dessa pessoa, eu não sei se pronuncia assim, mas eu já ouvi alguém pronunciando, o nome dele é Bacon, e falam Bacon, Francis Bacon. Vocês já ouviram falar dele? Filósofo. Então, ele diz o seguinte, que o conhecimento é poder. Por quê? Aqui a palavra de Deus diz que o Senhor é quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Nós estamos falando em termos de conhecimento de Deus. Então, queridos, o conhecimento de Deus, as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, elas perdem muito. Agora, conhecer ao Senhor, a palavra, conhecer a forma, o caráter de Deus, como Deus, o que Deus deseja para as nossas vidas, no reino espiritual, isso nos concede poder. Amém? Vamos para 1 Crônicas 29, de 12 a 14. Vai ser o último texto que eu vou ler. Nesse estudo que nós estamos dando, cobiça, ilusão e decepção, esse primeiro ponto que eu estou falando é reconhecendo a realidade da cobiça. 1 Crônicas 29, 12 a 14. Olha o que Davi disse orando ao Senhor. Eu vou ler do 10.
Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém? Então, ele diz, quem sou eu? Aqui ele agradeceu a Deus por conta das ofertas que o povo deu para a construção do templo. O povo deu muito, né? E ele está agradecendo a Deus e ele diz, Senhor, quem sou eu? Eu não seria nada se não fosse o Senhor. O povo recebeu muito e deu o melhor para Deus. E ele agradece a Deus e diz, olha, toda a riqueza, toda a glória, tudo isso vem de ti e o Senhor domina sobre tudo. Então, amados, nós não precisamos andar em ansiedade, em preocupação pelo dia de amanhã. E muito menos termos aquele desejo ardente de conseguir alguma coisa e esse desejo, quando ele não é alcançado, a pessoa perde o humor, perde a paz, sai dando fora em todo mundo, brigando com todo mundo, chutando o balde, porque quer aquilo ali, quer, porque quer, né? Fica fazendo birra diante de Deus e nós devemos sim lançar sobre ele as nossas ansiedades. Tudo vem dele, tudo que há no céu, tudo que há na terra é de Deus e o que é de Deus é nosso. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele mudou o nome de Abraão. Ele colocou Abraão, era Abrão e ele colocou Abraão. Ele tirou uma letra do seu nome e colocou no nome de Abraão. Ele tirou uma letra do seu nome, colocou no nome de Sarai, que passou a se chamar Sara, e Abrão passou a chamar-se Abraão. Ele fez uma aliança, ou seja, ele deu o seu nome para Abraão e disse, foi uma aliança, Abraão, aquilo que é meu é teu, e aquilo que é teu é meu. Irmãos, nós temos Jesus, nós temos tudo, porque aqui está dizendo que tudo é de Deus, nós somos de Deus, o que é de Deus é nosso, o que é nosso é de Deus. Nós não temos nada para Ele, nós só temos problemas para Ele. Mas nós temos um coração, e é isso que Ele deseja, isso para Ele é tudo que Ele precisa para se mover em nossas vidas. Não é verdade? Um coração grato, um coração que reconhece que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele pode todas as coisas. Então Deus disse para Abraão, Abraão, eu sou teu Deus, aqueles, olha, a quem você abençoar, eu vou abençoar, eu vou fazer de ti pai de nações. Grande vai ser a tua posteridade, você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar a areia da praia? E Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão, amados. E fez uma aliança com Abraão. E hoje nós estamos em aliança com Deus, e é uma aliança superior, uma aliança eterna. E Deus então se revela para Abraão e diz assim, olha Abraão, você agora tem meu nome. E nós encontramos Deus se revelando ali para Moisés, dizendo, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque o nome
Deus estava no nome de Abraão e agora o nome de Abraão estava no nome de Deus por causa dessa aliança. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e sou o Deus de Jacó. E hoje eu posso dizer, Ele é o Deus de Ana Nery, Ele é o Deus de Hernandes, Ele é o Deus de Carliane. Ele é o nosso Deus, porque nós estamos em aliança com Ele. Isso é prosperidade. Você precisa de mais alguma coisa? Deus, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Para todo sempre. Amém? Toda a glória vem dele. Ele domina. Então, as pessoas que estão se matando aí para tomar posição, lugar de outro, para ter o cargo do outro, para ter o carro do outro, para ter o marido do outro, a mulher do outro, né? É isso que nós vimos aqui, que a cobiça está ligada intimamente ao adultério. Então, amados, amém? Próximo domingo a gente vai mencionar aqui alguns casos na Bíblia de personagens bíblicos que foram cobiçosos. E vamos ver assim o que eles fizeram por causa daquilo que eles desejavam. Pessoas que até matam outras, né? Isso tem demais, né, irmãos? Não é novidade, não, né? Por isso que a Bíblia diz que nada é novo, né? Que existe um dia existiu. A história se repete. As pessoas são as mesmas. O povo que andava com Moisés ali na travessia, né, do Egito para a Terra Prometida é o mesmo. É o mesmo povo que continua fazendo os bezerros de ouro. Continua investindo o seu tesouro em bezerros de ouro. Né? E daqui a gente não vai levar nada. Né? Vai ficar tudo... Que tristeza aquela foto daquela pessoa que foi enterrada, que enterrou as TV de plasma lá. Fala sério, podia vender tudo aquilo ali, né? Que é aquilo? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nada de cobiça na vida do cristão, amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que é maravilhosa. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Obrigada porque o Senhor já arrancou esse sentimento de dentro de nós. E quando Ele quer ressuscitar o teu Espírito, que é maior em nós, nos faz, Senhor, colocarmos tudo isso debaixo da cruz de Cristo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, pela Igreja Cristã Semear, que cresça no conhecimento da Tua Palavra e que seja uma igreja grata ao Senhor, que seja uma igreja generosa, uma igreja, Senhor, que tem prazer em abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te peço, Senhor, nessa manhã, por todos os pais, que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando, conduzindo em sabedoria no seu sacerdócio. Te peço por aqueles que não têm paz, que recebam o consolo do Espírito Santo. E te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso grande Pai. Tu és o nosso Pai, o Pai maior, que tem cuidado de nossas vidas, que tem um amor tão grande, que é incomparável, que é imensurável. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amados,